Bem, meus irmãos, mudamos um pouco o ambiente, né? Se fez necessário, que houve um curto-circuito na entrada lá dos disjuntores e o salão de cima ficamos sem luz, mas graças a Deus temos vários recursos e um deles é este aqui, que a gente se valeu. E não muda nada, né? Então, aqueles nossos irmãos do passe coletivo que sempre tomam passe lá atrás, vão aguardar ali, uma pessoa naquela mesa vai chamar e vai indicar uma das salas onde será o passe coletivo. Tá? E os nossos irmãos que estão chegando agora, que estavam lá do outro trabalho, depois da palestra, os que estiverem em passe isolado, dirijam-se normalmente àquele local lá, onde ficavam, que é aquele outro mini auditório lá que nós temos lá atrás. Tá? No mesmo local, não muda nada. Só a palestra que será hoje aqui neste local. Tá certo? Então, convido a todos neste momento a elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus e orarmos. E vamos dizendo, bom Pai, graças te damos pela oportunidade que nos dá de nos reencontrarmos na casa de Simão Pedro. Que a tua luz e as tuas bênçãos possam chegar a cada um de nós. Que a mensagem do Evangelho possa ser o conforto espiritual para todos nós. Com a permissão do alto, declaramos aberto o encontro deste fim de tarde, neste de noite. Que assim seja. Mais uma semana que passa, e eu gostaria de agradecer sei que talvez não estejam todas que participaram da equipe de atendimento que fizemos ontem, atendemos as famílias carentes, com rancho, com roupa. Então foi um trabalho que se faz aqui uma vez por mês, e a gente agradece o companheirismo, onde muitos irmãos daquele departamento de roupeirinho que nós chamamos, esse foi quase até meio-dia atendendo, entregando roupa às famílias. Então, espero, tenho certeza que todos foram bem atendidos e têm levado aquilo que precisavam. Na parte de alimentação, a equipe também estava um pouco desfalcada, mas deram conta, atenderam as famílias que chegaram até aqui. Então, hoje nós temos o nosso irmão aqui que vem tecer o capítulo 23, né, do Evangelho, tem a vontade, Robson. 100 dias. Oi? 100 dias. Poxa, já ia esquecendo. Dá um parêntese aqui, claro, da nossa campanha que a gente faz aqui dos 100 dias da evangelização. Se não me fala, eu ia passar direto. Então a Rosana vai falar. Boa noite a todos. É um convite muito carinhoso para que todos tragam seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, vizinhos, filhos dos vizinhos, filhos dos filhos dos vizinhos, porque a evangelização é muito, muito importante para que desde cedo a criança tome as palavras do Cristo para si e cresça já bem cedo moralmente. E 9 de março. E a evangelização começa dia 9 de março, 19, desculpa pessoal, começa o dia, 19 de março, das 4 horas da tarde às 5h30, em Madeiro. As pessoas que quiserem trazer seus filhos e não quiserem ir embora, podem ficar no departamento do DAFSE, que é o atendimento da FA. O atendimento à família. Então, todos façam o favorzinho de vir visitar para tentar entender como é feito o trabalho, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Está feito o convite. Muito obrigada. Boa noite. Desculpa as caixas. O importante é a gente vir dar o recado. Quem não está acostumado como orador vir aqui na frente do microfone, né? Então fica bem constrangido. Mas eles fazem um bom trabalho com as crianças, né? E a evangelização, que sempre foi
que os outros departamentos não fiquem com ciúmes, né? É que vocês não imaginam, mas eu já tive cabelo e fui criança. E comecei a Simão Pedro aqui em 1957, eu sou de 53, então eu não tinha ainda 4 anos, quando meu pai, o seu Adelino, fundou a Simão Pedro. Então a evangelização sempre foi tudo para nós. Depois da evangelização é que começou a ter este trabalho com os adultos. Eu já falei outro dia, Robson, aqui, que houve um sonho, eu não lembro agora quem sonhou, Pedro Carlos de Oliveira, que foi o vice-presidente do meu pai, ou foi o pai. E os dois interpretaram um sonho de uma árvore frondosa, que tinha muitos pássaros pequenos, todos pousados na árvore. E por em volta tinha muitos pássaros grandes que não conseguiam sentar, que não tinha espaço. Então eles interpretaram que o trabalho estava sendo feito só para criança, né? E os adultos estavam precisando, estavam na volta, carente da oportunidade. E aí então começou o trabalho da doutrinação da nossa casa. Também, seu presidente, daquela senhora que nos honra muito, né? Que passou pela terra aqui, fez um bom trabalho, Maria dos Anjos. Seu Pedro Carlos foi presidente lá em Cachoeirinha, vice-presidente da Dona Maria dos Anjos, a sociedade que hoje tu faz parte. Tu é o presidente lá? Hoje eu sou diretor de patrimônio, mas já fui presidente. Já foi presidente. Então é isso, é o trabalho com as crianças que se faz aqui, se divulga, e esse departamento de assuntos da família, que eu digo, é um trabalho muito importante. Traga os filhos, traga os netos e participe deste trabalho. Tá? É quase um trabalho como esse, só que a gente pode interagir os temas, as situações todas aqui. Interessante, das 4 até as 5h30, no mesmo horário da evangelização. E começa também no mesmo dia, tá? É o dia 19 que eles falaram, né? Então ficam todos convidados. Tenha bondade que nós já levamos o teu tempo, que nós temos que estudar tudo que puder de ti, agora da mensagem do Evangelho, e faz muito bem para todos nós. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Ricardo da Rosana, né? Então, dia 19 de março, todo mundo aqui na evangelização, né? Eu sou filho da evangelização também. Eles são filhos da casa, né? O tema de hoje é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estranha moral. Vou contar brevemente uma historinha, só dando uma continuidade que a Rosana falou aqui, tá, Rosana? A minha família, ela é oriunda da Igreja Católica, né? Acho que a grande maioria. E quando eu tinha 3, 4 anos de idade, um pouquinho antes até, a minha mãe estava procurando algo que respondesse às perguntas dela, que é o que deve ter acontecido com vocês também. E aí ela andou procurando casas espíritas, andou no Chico Xavier na Caju, aqui em Porto Alegre, no Allan Kardec em Porto Alegre, no Bezerra de Menezes em Porto Alegre, alguns grupos espíritas em Gravataí, e alguém indicou para ela a Vinha de Luz, em Cachoeirinha, na rua Décio Martins Costa, 803, a antiga sede, né? Que não era própria ainda. E era perto da nossa casa, mas nós não conhecíamos. Isso era o ano de 83, 84. 1983, 84. E aí ela descobriu a Vinha de Luz, assistiu uma palestra e ouviu falar da tal de evangelização também. E só que para ela ir na Vinha de Luz, não era assim, vou lá na Simão Pedro, né, Lorena? Ela falava que ela ia no médico. Porque onde já se viu alguém de origem católica que ia na missa todo domingo, e ser religioso na época era ir na missa. Os outros 7 dias da semana, 6 dias da semana era do mundo, mas era católico de ir na missa, né? E aí ia na missa, né? Ia na Vinha de Luz, né? Só que uma semana levava um filho no médico, a outra semana levava o outro filho no médico, no mesmo dia da semana, no mesmo horário. Aí um dia o meu pai: Laureci, que tu tanto leva esse guri no médico? Não, Dorival, é que
não é no médico, é na vinha de luz, ali, assim, 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 assado. Só que se eu for falar para o teu pai, para a tua mãe, vai ser o fim do mundo para eles, né? Então, a partir dali a gente foi assistindo as palestras, era na sede antiga, casinha de madeira. Aí depois a gente começou a frequentar a evangelização no domingo pela manhã, porque uma Rosana da Vida deu um recado aqui na frente que dia 19 de março de 2026 começava a evangelização, né? E estamos lá desde essa época. Depois a gente construiu a sede nova, com o auxílio de seu Pedro, que era oriundo aqui da casa, a nossa irmã Maria dos Anjos, que na época que todo mundo pensa em se aposentar, quer dizer, na décadas passadas, que hoje em dia a gente não pensa mais em se aposentar, né? Mas na época que todo mundo pensava em se aposentar, com 57 anos, a Dona Maria fundou a Vinha de Luz, né? E foi até os 99 anos e meio trabalhando, né? Então, estranha moral, tu ter que dizer que vai para um lugar e ir para outro, só porque tu não é da mesma religião que todo mundo acha que todo mundo tem que ser. É essa estranha moral que Jesus traz para nós, aonde ele fala que o filho vai brigar com o pai vai brigar com a mãe, a nora vai brigar com o sogro e assim por diante. Não é que vão brigar, é que a estranha moral do Cristo é que nós pensamos de uma forma diferente que todo mundo pensa. Mas quem que diz que todo mundo tem que pensar ou fazer as mesmas coisas? É como as mães dizem para os filhos. O filho diz assim: eu vou porque todo mundo vai. E o que as mães dizem? Meu filho, mas vocês não são umas mães firmes. Lá em Cachoeirinha as mães são mais firmes. Meu filho, tu não é? Todo mundo. Ah, bom, aqui as duas na frente. Pegaram força. Pois é, Jesus está dizendo para nós há 2000 anos que nós não somos todo mundo. E a gente insiste em querer ser todo mundo. Mas eu trouxe um cara hoje aqui para nos auxiliar. Não sei se vocês conhecem um tal de Paulo. Ele vai nos auxiliar um pouquinho. Antes disso, vamos fazer um exercício. Mas não é um exercício físico. Eu vou fazer um exercício de memória da estranha moral. O que vocês acham que os pais de Francisco de Assis fizeram quando Francisco disse que ia seguir um tal do Cristo? Ficaram tranquilos ou apavorados? Como será que a mãe e o pai de Divaldo Pereira Franco reagiu quando Divaldo disse que estava vendo o espírito da mãe, da sua avó? Ou um índiozinho? Levantou os cabelos ou ficaram tranquilos? Como foi a reação do pai, da tia, de Chico Xavier, quando ele se comunicava com a sua mãezinha? Não estremecia os lábios, não estremecia as relações? Estremecia, né? Como foi a reação daqueles que convivem com vocês quando vocês começaram a frequentar a casa espírita? Né? Só que isso também tem uma responsabilidade muito grande. Eu vou deixar um pouquinho longe essa bandeja que eu estou desastrado, tá? Em outras épocas nós dizíamos: sou católico não praticante, sou evangélico não praticante, sou budista e hinduísta não praticante. Agora a gente não pode dizer sou espírita não praticante. A gente não pode mais, não tem o direito de dizer estou tentando ser espírita, num exercício de humildade. Não. Tem bem nítido lá no livro dos Espíritos as classificações dos espíritas. Mas nós somos espíritas convictos. Não sei se eu já comentei aqui, mas no mês de novembro, acho que ainda não. No mês de novembro teve o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, o nosso querido irmão Jorge Godinho, ali em Cachoeirinha. E ele falou: quando nos perguntarem o que nós somos, qual religião nós somos, nós vamos responder: sou espírita cristão. Por que espírita cristão? Porque quando a gente responde sou espírita, vão dizer assim: tá, mas tu é espírita kardecista, tu é espírita de mesa branca, tu é espírita de mesa roxa, tu é espírita de mesa laranja? Tô brincando, né? As cores, né? E quando nós dizemos sou espírita cristão, eu estou respondendo tudo de uma vez só. Por quê?
Porque espírita cristão é um só e a mesma coisa. Então não tem outra designação de espírita, sou espírita cristão. Então a gente não tem mais o direito nem de pensar, estou tentando ser espírita. Não, eu sou espírita, sou espírita que cometo erros. Aliás, o próprio Evangelho diz para nós que só o Pai é perfeito. Nós somos perfectíveis. Estamos a cada dia nos aprimorando mais, caminhando rumo à perfeição. E é caminhando rumo à perfeição que este irmão, que nós vamos falar um pouquinho, o nosso irmão Paulo de Tarso, realizou na sua jornada. Em uma única encarnação, ele deu um giro de 180 graus. Vocês já leram essa obra, Paulo e Estevão? Todos já leram? Quem já leu, a gente indica ler de novo, tá? A nossa ex-presidente da Federação Espírita Gaúcha, a irmã Maria Elizabeth Barbieri, ela diz que nós deveríamos ler, no mínimo, uma vez por ano essa obra. O tamanho da sua profundidade, e é como a gente vê um filme. Alguém gosta de Harry Potter? Já assistiram Harry Potter? O meu filho é apaixonado, né? E aí o pai e a mãe acabam se apaixonando junto. Eu acho que por base, desde que ele nasceu, eu já assisti, eu acho, umas 20 vezes cada um dos filmes, acho que são 6 ou 7, né? Então eu já assisti. E cada vez que eu assisto, eu vejo um detalhezinho diferente. Agora imagina uma obra profunda como essa. Mas acho que vocês não leram o prefácio. E o prefácio dessa obra diz assim: Emmanuel, nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, num esforço incessante. Em toda parte, há tendência à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Quando a gente diz, estou tentando ser espírita, é a mesma coisa que a gente diz, estou tentando estudar, estou tentando trabalhar, estou tentando me disciplinar. Não por acaso Emmanuel deu essa dica para Chico Xavier. Disciplina, disciplina e disciplina. Então quando a gente diz estou tentando, é porque a gente não está tentando. É como a gente encontra alguém na rua e diz, aparece lá em casa. A gente não quer que a pessoa vá. Porque se a gente quer que a pessoa vá, a gente diz, vai lá em casa no dia 19 de março, às 16 horas. Tem horário marcado, tem dia certo. Então, quando a gente se propõe a fazer algo, é como a Lorena nos convida. Exposição pública doutrinária, no dia, que eu me esqueci que dia é hoje, 10 de janeiro, às 19 horas. Ela poderia dizer, não, Robson, eu vou te convidar um dia, aparece lá na Simão Pedro. Eu, tá, quando? Que hora? Por quê? O porquê? O tema da palestra. Quando? O dia? Que hora? Puf, estamos aqui. Então, quando a gente se propõe a evoluir, a crescer, a se desenvolver, lembremos da estranha moral. Disciplina, disciplina e disciplina. É um dia e hora marcada. Eu vou começar a me dedicar à doutrina espírita. Eu vou começar a me dedicar a ser um espírito melhor, uma pessoa melhor. Eu vou me dedicar a fazer valer a oportunidade que o plano espiritual me deu de reencarnar. Ah, mas fazer exposição, fazer trabalho no dia 31 de dezembro, está todo mundo indo para a praia, está todo mundo de férias. Sim, tu já foi todo mundo. A tua mãezinha falou que tu não é todo mundo. Em encarnações passadas a gente já fez muita festa. Agora a gente vem para trabalhar. E vai chegar o dia de todo mundo de vir para trabalhar. Porque nós não fomos criados por Deus para fazer festa a vida inteira e para estar de férias a vida inteira. Porque custa muito caro, espiritualmente falando, a nossa estadia por aqui. Esses irmãos, que o nosso irmão Láudio falou aqui agora, são irmãos que trabalharam muito. Para quê? Para que nós pudéssemos estar usufruindo deste ambiente aqui e agora. Para que nós pudéssemos estar usufruindo dessas obras aqui.
Eu fico pensando, às vezes, imaginando, né? Imaginem vocês, Allan Kardec e Leon Denis sentados tomando um chimarrão. Lá no plano espiritual, ou aqui com a gente, pensando assim: o mestre esteve aqui há 2000 anos atrás, deixou uma mensagem belíssima para nós. E ele falou que muitos não iam entender a mensagem, porque ele falava em parábolas, mas que ele traria o Consolador, que explicaria novamente tudo o que ele falou, e traria ainda mais novidades numa linguagem mais coloquial, numa linguagem mais clara, numa linguagem mais acessível. E o Consolador veio há quase 200 anos. E além do Consolador, veio criaturas para explicar o que as obras básicas do Pentateuco está dizendo. Sabe quais são as obras do Pentateuco, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. É só a gente sentar, ler e estudar. E pegar uma mansa burra de vez em quando para entender o que as palavras que a gente não entende. Mas Allan Kardec e Leon Denis devem estar conversando. Trouxemos o Pentateuco. Ainda vieram Emmanuel e André Luiz através de Chico e Divaldo. Com os dois somando dá quase 800 obras. É só eles lerem, eles não querem ler. É só eles lerem, entenderem e praticarem. O que mais será que a gente tem que fazer para que eles possam avançar? São irmãos que vieram, mensageiros do Mestre, para nos esclarecer. Então, quando a gente quer avançar realmente, a gente tem o dia e tem a hora, e se coloca à disposição. Muitos dizem assim, é uma pura verdade: quando tu tem algo muito importante para fazer, tu dá para quem não tem tempo de fazer. Porque quando a pessoa não tem tempo, ela vai arrumar um tempo para fazer. Agora, aquela pessoa que tem uma agenda tranquila, ela nunca vai conseguir, porque ela vai ter dificuldade de se organizar, de se planejar e de executar, porque ela realmente não quer. Então, quando a gente realmente quer, é uma estranha moral. Esses irmãos que nós falamos tomaram uma decisão, enfrentaram. Francisco de Assis enfrentou sua família, Divaldo Franco enfrentou seus pais, Chico Xavier enfrentou quem convivia com eles e tantos outros. E nós também já tivemos o primeiro passo, enfrentando algo de fazer diferente que todo mundo fazia. Mas não adianta somente dar o primeiro passo, a gente tem que continuar firme. Porque uma maratona a gente não ganha lá no último passo, quando a gente vai chegar aos 42 quilômetros e passar a faixa no peito. A maratona a gente ganha com passos seguidos, com uma rotina, né? Com a mesma passada a gente consegue chegar. Se a gente acelera demais na arrancada, e tem irmãos que aceleram demais, pegam o Evangelho e botam embaixo do braço e querem catequizar todo mundo, aí vão cansar. Ou se a gente quer acelerar muito no final, vai faltar o fôlego, a gente não vai conseguir. Então, planejamento e mesma passada, enfrentando sobretudo as nossas dificuldades íntimas. Porque quando a gente está aqui na frente fazendo a exposição, vamos lá na terminologia da palavra, exposição, estamos nos expondo. Porque quando a gente fala, o maior interessado somos nós, porque a gente começa a refletir: será que eu estou fazendo o que eu estou falando? Porque no mínimo tu tem que estar tentando fazer o que tu está falando. E aí a gente sai na rua e acaba virando vitrine, porque vai ter um irmão que vai falar assim: ai, tu viu só, o Robson falou tão bonito aquele dia, mas ali no mercado eu vi ele fazendo aquela coisa. E aí a gente acaba meio que desacorçoando de fazer, porque nós não somos perfeitos. Se a gente for encontrar alguém perfeito para evangelizar, para facilitar, para limpar a casa, para deixar tudo bem organizadinho, a gente não vai encontrar ninguém. Por isso que Jesus chamou os 12 apóstolos com as suas dificuldades, os seus erros, as suas imperfeições, para que ele fosse treinando cada um deles com o seu exemplo,
que é o nosso exemplo máximo, né? O nosso caminho, o nosso ícone, né? No sentido de perfeição na terra, é o Cristo. E mesmo assim, quando Jesus estava soltando um pouquinho as rédeas e os apóstolos não conseguiam executar o trabalho pela sua falta de fé, o que Jesus falou para eles? Mas Jesus não estava preocupado em um ou outro se melindrar. Jesus era amoroso, fraterno, caridoso, mas firme. E Jesus falou: raça incrédula, até quando estarei convosco? Tudo que eu faço, vocês podem fazer também. Se tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, podem dizer para aquela montanha de lá para lá, que são as nossas dificuldades, essas montanhas. Então a gente consegue tirar as montanhas, as dificuldades da nossa jornada, com esforço e dedicação. E sem ficar pensando, o que estão pensando de mim? Porque com o advento das redes sociais é o que a gente mais se preocupa. Faço isso ou aquilo? Vou ou não vou? Se eu for, o que vão pensar de mim? Se eu não for, o que vão pensar de mim? Então eu vou ficar quietinho na minha. Só que a gente não veio aqui para ficar quietinho na nossa, a gente veio aqui para trabalhar, para se colocar à disposição do bom trabalho. Nos diz ainda Emmanuel: queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Então a gente confunde as informações, a gente faz uma confusão na nossa mente, talvez muitas vezes por preguiça de a gente fazer algo que a gente ainda não fez. Então a gente coloca muita dificuldade nas coisas, porque a gente realmente não está afim de fazer aquilo, porque vai modificar o nosso dia a dia, vai modificar a nossa órbita do que a gente faz habitualmente. Então a gente coloca algumas desculpas, como diz aqui o nosso irmão, por ignorância, por desatenção ou por capricho pernicioso. Não se melindrem. É Emmanuel e Jesus falando com a gente. Eu estou me esforçando para não me melindrar também. Mas é um puxãozinho de orelha fraterno que Emmanuel faz para conosco. Mas ele nos diz ainda: o Mestre chama-o da sua tarefa de claridades imortais. Paulo tateia na treva da experiência humana e responde: Senhor, que queres que eu faça? Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. E a obra continua. E aí é uma pergunta que a gente faz para vocês. Quem está à nossa volta e que nos auxilia a colaborar no trabalho do bem? Porque a gente não está sozinho. Um dia, todos nós em casa conversamos com alguém. Acho que vou começar a frequentar uma casa espírita. Assim como tem aquele que diz, não vai. Tem aqueles que dizem, isso aí, vai. Vai ao encontro do que te preenche. Vai ao encontro do que responde às tuas perguntas. E um dia nós chegamos à casa espírita e apareceu uma criatura na recepção da casa espírita, que nos abraçou, que nos acolheu, que nos estendeu a mão, que nos falou o horário da palestra, o horário do atendimento fraterno, o horário do passe. São mensageiros, são irmãos, simples como todos nós, que estão em posições e em momentos certos e adequados para nos auxiliar ao verdadeiro trabalho que nós viemos executar aqui. Às vezes a gente pensa que a nossa grande missão é a riqueza material e a fortuna do nosso lar.
que a gente não pode deixar ninguém passar necessidade, que o nosso filho não pode passar por nenhuma dificuldade, que o nosso filho, a nossa filha, não pode ter escassez de nada, nem de roupa, nem de material de educação. Aí quando completa 18 anos tem que ter isso, tem que ter aquilo. Só que não é para isso que a gente encarnou. Isso também é importante. Claro que é importante. Se a gente puder ter um tênis melhorzinho, uma calça melhorzinha, uma camiseta. Claro que é importante a gente começar o ano escolar e ter um material didático. Claro que é importante se a gente puder fazer um ensino superior, se a pessoa quiser, o ensino médio, um curso aqui, um curso ali, tudo isso é importante. Mas nada disso é tão importante quanto a instrução moral, a instrução religiosa. Nada disso é importante sem o nosso exemplo, porque também não adianta eu trazer o meu filho pela mão a Simão Pedro e eu não ficar. E não adianta eu trazer o meu filho e minha filha para cá e em casa eu ser mal educado, ser deselegante, ser arrogante, ser vaidoso, ser avarento. A nossa jornada moral é a que nós teremos que prestar conta quando retornarmos ao plano espiritual. Por isso que Jesus fala, por isso que o Evangelho reitera a estranha moral, que um vai discordar do outro, mas é discordar pelo bem. E a gente pensar o porquê que estamos fazendo determinadas coisas até hoje. A gente não se questiona. Vamos começar a nos questionar: por que eu estou fazendo isso? O porquê que alguns têm que chegar em casa e tomar alguma bebida alcoólica para relaxar? O porquê que outros chegam em casa e têm que comer até não poder mais? Porque eu mereço. Porque passei um dia estafante. Por que o outro chega em casa e tem que desabar vocabulário chulo porque o dia foi horrível, então ele tem que desabafar com alguém? Porque talvez a psicologia vai explicar, e Joana de Ângeles nos explica muito bem, porque eu vi o meu avô fazer isso, eu vi meu pai fazer isso, e eu estou fazendo isso. Por quê? Né? Vou prestigiar o gênero feminino também, senão eu não saio daqui. Porque a minha bisavó fazia assim, a minha avó fazia assim, a minha mãe fazia assim, eu tenho que fazer assim também. Então a doutrina espírita nos trava a fé raciocinada para nós entendermos o porquê que eu estou aqui. Nos explica da onde que a gente veio e com a nossa jornada, com a nossa pegada, aonde que eu vou parar? Para onde que eu vou? Aonde que eu estou querendo ir? E nessa jornada toda vai o questionamento da gente, que é o que Paulo questionou a Abigail numa conversa maravilhosa que eles tiveram, dizendo assim: Abigail, por sua vez, apertava-lhe as mãos com imensa ternura. O ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão para o resto da vida, manter-se junto dela para sempre. Contudo, a entidade queria esboçava um gesto amoroso de adeus. Esforçou-se então para catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que defrontava, ansioso por aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto. Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Vocês sabem quem é o famoso Saulo que a gente está falando? Quem não leu o livro, a gente vai explicar rapidamente. Saulo, ele perseguia os cristãos, porque ele acreditava na Torá, no Antigo Testamento, na famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E os seguidores do Cristo, os seguidores da casa do caminho, que mais à frente, o próprio Lucas, que trabalhava lado a lado junto com Paulo, começou a chamar os irmãos que trabalhavam na casa do caminho de cristãos. A partir dali, ele teve um entendimento, então, depois de perseguidor dessa caminhada do caminho de Damasco, de levar a mensagem do Cristo. Perguntou: mestre, o que queres que eu faça? A partir de então,
modificou seu nome, mas modificou sobretudo as atitudes. Não que antes ele era ruim, mas ele defendia a ferro e fogo que ele entendia, que era a mensagem de Moisés. E queria que todo mundo levasse a mesma mensagem. Só que tirando a vida, ceifando a vida de muitos. Fisicamente e sobretudo psicologicamente. Destruindo muitas famílias. A partir dessa jornada do caminho de Damasco, ele começa a fazer uma outra jornada, tão eficaz, tão eficiente quanto a anterior, só que agora protegendo vidas, levando a mensagem de amor e fraternidade. Através do pseudônimo Paulo, começou a levar essa mensagem e é conhecido hoje como o maior divulgador do cristianismo. Então, junto a Abigail, sua noiva, ela em espírito, eles dialogando, ele fez a pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E ela responde: ama, respondeu Abigail espontaneamente. E ele perguntou novamente: mas como proceder de modo enriquecedor na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil deveria ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação, sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço como Jesus Cristo? E Abigail respondeu bondosamente: trabalha. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insular-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, disse ela ainda, num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, extreme de caprichos pessoais. E aí, no finalzinho desse diálogo, eles assim, concordaram em que fazia indispensável amar, trabalhar e esperar. Amar, trabalhar e esperar. E alguém que, porventura, esteja chegando na casa espírita pela primeira vez, pensa que aqui é um mar de rosas. Claro que é um mar de rosas, é um mar de rosas a espiritualidade. Mas aqui também a gente tem que amar, esperar e trabalhar. Porque eu vou contar um segredo para vocês, nem todo mundo pensa da mesma forma. E a gente tem que ir trabalhando, se ajustando uns aos outros, ao tempo de cada um. Talvez os dirigentes da casa tenham um plano, um planejamento para uma execução de alguma tarefa, de algum trabalho. E aí estão cheios de energia, cheios de vitalidade, porque inclusive no trabalho mediúnico a espiritualidade chancelou esse planejamento. Então, mãos à obra, 2026, vamos fazer os trabalhos. Aí chega na reunião de trabalhadores, porque foi convocada uma reunião de trabalhadores. Aí a casa tem 200 associados e vem 20 trabalhadores. É o tempo de cada um. Os dirigentes da casa, com aquele gás, aquela vitalidade, aquela energia, com muita vontade de realizar o trabalho, fazem um esforço tremendo, mandam um WhatsApp, fazem fumaça, fazem preces todos os dias, oram pelo anjo da guarda de cada associado, que tem 200 associados. Aí vem 20 irmãos. E durante a reunião, o dirigente da casa espírita falando e os irmãos no celular. Olhando o Instagram, olhando o Facebook, mandando mensagem. Ninguém olhando para ele. Se não está olhando, muito menos ouvindo. É o tempo de cada um. E aí o dirigente da casa: Abigail, o que eu faço? Ama. Espera.
trabalha. Porque os irmãos que estavam junto com Paulo não tinham a compreensão que ele tinha. E era um desabafo que Paulo estava fazendo com Abigail. Eu quero trabalhar, mas eu não encontro obreiros ao meu lado para desempenhar a tarefa. O que eu faço? Ama. Porque mesmo na casa espírita, muitas vezes a gente pensa, será que eu amo ou não amo essa criatura? Porque ela vai ou não vai? Se diz que vai, vai. Agora, se diz que não vai, tudo bem. Vamos chamar outro para substituir, para que a coisa vá, que a coisa ande. Porque o que a gente mais tem que fazer nessa jornada é trabalhar. Não precisa ser trabalhar só na casa espírita, mas como espíritos imortais a gente veio para trabalhar. Então vamos. Mas tem uma última mensagem de Abigail para nós, para a gente não se melindrar. Ela diz assim, pergunta de Paulo: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Porque hoje em dia, com o advento do WhatsApp, vocês devem ter grupo de trabalho aqui na casa. E aí o irmão manda lá, domingo de manhã vamos fazer mutirão. Aí no grupo tem 50 irmãos de mutirão. Vamos fazer mutirão domingo de manhã, quem pode? Um silêncio que nem está aqui nesse momento agora. É a indiferença do grupo de WhatsApp. Ninguém responde. Mas qual é a nossa função? Vamos lá. E já aconteceu comigo, aconteceu com muitos de vocês, que são trabalhadores também. Se tem dia, se tem hora marcada, estaremos lá. O problema não é quem não vem, a solução é quem vai. A gente vai sozinho, muitas vezes, se arrastando, mas a gente vai. E quando a gente vê, tem 3, tem 4, tem 10, tem 20, tem 100 que está junto. Mas se a gente não for, ninguém vai. Porque a responsabilidade da nossa jornada é nossa. Não é eu retornar ao plano espiritual e conversar com o meu mentor, que está chegando aqui agora, que é para eu parar de falar. Eu tentei fazer um monte de coisa, mas ninguém me ajudava. Meu filho, mas tu não tem que esperar pelos outros, tem que fazer por ti. E foi o que Abigail falou para Paulo. Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura e, a indicar as despedidas, e acentuou docemente: perdoa. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Então, quando alguém vem do nosso lado e nos diz: ama, trabalha, espera e perdoa, é um ânimo para a gente, porque acontece com todo aquele que se propõe a fazer o bem. Semana passada teve a passagem de ano. Todos nós, na virada do ano, emanamos pensamentos de luz, paz, harmonia, saúde e um ano melhor. Aí a gente abre a página da 0 hora, vê a beira do mar cheio de garrafa, de tudo quanto é coisa. Somos nós, com a nossa indiferença, com o nosso verbo maravilhoso e as nossas práticas ainda difíceis. Então, quando Jesus fala para nós sabermos o significado das palavras, que nós entendemos a mensagem, mas não compreendemos, é isso. Nós entendemos que reciclar é importante, que a sustentabilidade é fundamental, mas nós não compreendemos. Nós entendemos e achamos lindo quando Emmanuel fala para Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Mas quando somos convidados a fazer um trabalho dia 24 de dezembro, dia 31 de dezembro, em meio ao carnaval, em meio à Páscoa, em meio a qualquer feriado, a gente não consegue vir, porque tem outros compromissos. Mas será que esses outros compromissos são realmente tão importantes assim? É o Cristo perguntando para nós: qual é o nosso compromisso com a nossa jornada? E o Evangelho Redivivo está aqui para nos ensinar. Conhecer a mensagem, meditar a mensagem do Cristo, sentir a mensagem do Cristo e vivenciar. Então a gente está aqui conhecendo
que a gente possa meditar, que a gente possa sentir e que a gente possa praticar. Obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Um lindo 2026, com muita luz e muita paz.